Não podeis servir a dois senhores. Qual é o Senhor da tua vida? Será que é teu ventre? Será que o Senhor da tua vida é o diabo? Será que o Senhor da tua vida é o dinheiro? Aleluia! Jesus Cristo disse que aquele que amar pai, mãe, filhos e filhas mais que a mim não é digno de mim. Aleluia! Ele deixou 2 mandamentos para que o homem possa cumprir e obedecê-los. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 maiores mandamentos da lei. Aleluia! Será que estamos enquadrados dentro da palavra de Deus? Será que nós vamos alcançar a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus quando partirmos desta terra? Quando fecharmos os olhos nesta terra e abrirmos os olhos de outro lado, na eternidade, qual vai ser o Senhor que vai vir te buscar a tua alma? O Senhor Jesus Cristo? Os anjos de Deus? Ou o diabo para te arrastar no abismo, no lugar de tormento e sofrimento? Jesus Cristo conta a parábola do rico e Lázaro, no capítulo 16 de São Lucas, dizendo: havia um homem rico que vivia esplendidamente e tinha suas vestes de luxo, e vivia em festas e banquetes, e desfrutava daquilo que o dinheiro lhe proporcionava. Mas havia na porta do rico um mendigo, Lázaro, todo enfermo, feridento, em chagas. E diz a Bíblia que os cachorros, cães, vinham lamber as suas feridas. Essa era a consolação do mendigo Lázaro. Mas passou-se o tempo e morreu o mendigo Lázaro. E os anjos da glória vieram a buscar a sua alma e foi levado ao seio de Abraão. Passou-se outro tempo e morreu o rico e acordou no tormento eterno. Ele teve a visão, olhando para cima, dizendo: Pai Abraão, diga para Lázaro molhar a ponta do dedo na água para refrescar a minha língua, porque eu me encontro numa chama de tormento eterno. O inferno é real. Muitas das pessoas dizem que o inferno aqui na terra não. Aqui é um lugar de provação. Assim como o povo de Israel esteve 40 anos no deserto, sendo provado, mas era um povo desobediente, infiel, rebelde, e não puderam entrar na nova terra que manava leite e mel, por causa da sua desobediência e incredulidade. E estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de apostasia, no qual o homem está abandonando a fé, abandonando o caminho do Senhor que leva a salvação e a vida eterna, e não está dando crédito mais à mensagem que Cristo pregou na cruz do Calvário. Essa mensagem que foi por amor e não por dinheiro. Essa mensagem que foi por misericórdia e compaixão da alma do homem, e não foi por ganância e avareza. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E Deus continua a chamar o homem para o caminho da salvação. É as Sagradas Escrituras. Mas Deus não deixou faltar água. Deus não deixou faltar carne. Deus não deixou faltar pão. Mas o povo murmurava de Deus, murmurava do seu servo Moisés. E Deus fez essa nação perecer no deserto por 40 anos. Somente 2 entraram na terra prometida: Josué e Caleb, porque havia neles um outro espírito, porque eles creram na promessa. Aleluia! E assim nós devemos crer na mensagem de Cristo, na promessa. Que promessa que Cristo fez? Está escrita em 1 João capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Não há outra maior promessa, aleluia, para o homem alcançar, senão a salvação em Cristo Jesus. A vida eterna em Cristo Jesus. Nós não sabemos o dia da morte, aleluia, mas nós devemos estar preparados para o encontro com Deus. Jesus Cristo está chamando o homem para o arrependimento, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a vida eterna se encontra na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus. Ele precisa que o homem encontre o caminho da verdade que está na Sagrada Escritura e entregue a seu caminho ao Senhor, confiar nele, e o demais Ele fará.
Deus só exige do homem uma coisa, obediência às Sagradas Escrituras. Mas os homens, os mercenários, os maus, estão negociando a salvação do homem. Estão leiloando a alma do homem. E você tem que pagar para alcançar a salvação e a vida eterna. Jesus Cristo, quando entra no templo e vê os cambistas comprando e vendendo, ele passa a mão no chicote e açoita aquele povo que estava fazendo da casa do Pai, a casa de oração, um comércio, um covil de ladrões e salteadores. E estamos vivendo esse tempo do fim. Você não paga por milagre, você não paga por salvação, você não paga por cura, você não paga por libertação, porque o preço foi conquistado na cruz do Calvário por Jesus Cristo de Nazaré. Mas qual é o Senhor da tua vida? Quem é que comanda a tua vida? O autor da vida ou o Senhor da morte? O príncipe da paz, o Deus da guerra? O bom pastor ou o mau pastor? Deus ou o diabo? Jesus tem preparado novos céus e uma nova terra, ruas de ouro. Jesus Cristo disse em São João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito, mas vou preparar lugar, e quando eu vier buscá-los, eu vos levarei comigo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Um lugar que não há sofrimento, não há dor, lá você não vai pagar impostos, lá corre o rio da água da vida. Lá tem a árvore da vida, e as suas folhas são para a saúde das nações. Lá não haverá sofrimento, lá não haverá noite, porque a própria glória do Senhor iluminará a cidade santa, um lugar no qual haverá paz, e os homens na face da terra correm para um lado e para o outro buscando paz, e não encontra. Porque ele não anda com o príncipe da paz, Jesus Cristo de Nazaré. Há um vazio no coração do homem, e esse vazio é necessário preencher com a palavra de Deus. Está escrito: como purificará o jovem seu caminho, observando conforme a sua palavra. Aleluia! A palavra de Deus tem o poder de limpar o coração do homem da mágoa, do ressentimento, da falta de perdão, da tristeza, da aflição, da depressão. Cristo, Ele não mudou, está escrito que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele continua a realizar a sua obra no coração do homem, porque o homem foi criado no pó da terra e soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida. Ele foi alma vivente. Mas quando Ele veio nesta terra trazer a mensagem de fé e esperança, Ele apartou os 12 para levar a mensagem de Cristo Jesus, mensagem de salvação. Ele disse: de graça recebestes e de graça dai. Mas antes de comissioná-los, Ele pega e sopra sobre os discípulos, dizendo: recebei o Espírito Santo. E eles tornaram-se, aleluia, alma vivente, alma com vida. E Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu a tentação, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, provando que Ele é o Filho de Deus, o verdadeiro caminho que conduz aos céus de glória. Não há outro caminho a não ser o caminho da verdade, o caminho da palavra de Deus. E muitos nesse tempo do fim têm rejeitado o autor da vida. E lá no final, a morte eterna vai abraçá-los. Mas Jesus Cristo está dando oportunidade para o homem de salvação. E esse direito de escolha Ele deixou no próprio homem. Concedeu-lhe o livre-arbítrio, o direito de escolher para onde vai passar a eternidade com Cristo. A palavra do Senhor é certa, correta e linha reta. É isso aí, não tem emenda. A palavra de Deus não tem
E adultério não tem. A palavra de Deus é pura, é santa e permanece para sempre. Essa palavra que vai nos conduzir aos céus de glória. Aleluia. Esta palavra tem poder de transformar o caráter do homem. Era bandido, traficante, teve encontro com Cristo, se tornou um homem de Deus. Aleluia. Esta é a mensagem que nós pregamos e anunciamos no tempo do fim, que Cristo está voltando para arrebatar a igreja, os seus escolhidos na face da terra. E qual é o teu Senhor que tem governado a tua vida? A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos a Deus, quer dizer sujeitai-vos à palavra, obedecei a palavra. Resistir o diabo, porque ele fugirá de vós. O enganador, o diabo tem enganado muitas pessoas, dando um mundo de ilusão, mas na eternidade eles vão sofrer a recompensa de ter rejeitado o autor da vida, a palavra da verdade, porque deram ouvidos à mentira. E o diabo é o pai da mentira, ele foi homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, e fala do que é próprio, porque é mentiroso. Mas Jesus Cristo, ele é a própria verdade. Quando ele estava para ser crucificado, veio o julgamento, condenado. Ele estava diante de Pôncio Pilatos. E Pilatos perguntou para ele o que é a verdade. E Cristo, emudecido, sabendo que ele estava ali para ser oferecido como sacrifício, vivo na cruz do Calvário, Pilatos não conseguia enxergar a verdade que estava diante dos seus olhos. Jesus Cristo é o Filho de Deus que liberta o homem do engano do pecado. Jesus Cristo está voltando para arrebatar a igreja. Está escrito na palavra de Deus que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos para esta tão grande salvação. Ele está trombetando na terra, através dos seus profetas, anunciando: arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus. E o reino dos céus não vem com aparência exterior. Ele está dentro daquele que abraça a palavra da verdade, a palavra da cruz. E essa palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Jesus Cristo, Senhor da igreja, cabeça da igreja, o pastor da igreja, está chamando as suas ovelhas para o aprisco. E ele disse: cedo venho. Aleluia. É necessário estarmos preparados. E ele virá nas nuvens do céu de glória para arrebatar os escolhidos da face da terra. Qual é o teu Senhor que tem dominado a tua vida? Jesus Cristo, o príncipe da paz, a fonte de amor, fonte de sabedoria. Vós não vão ficar órfãos, mas enviarei o Consolador para que vos guie toda a verdade. A salvação é para quem quer, a salvação é para quem busca. A salvação é para quem se rende ao chamado de Cristo Jesus. Ele está passando pela alfândega e vê um homem assentado e diz: segue-me. Aquele homem não contestou, aquele homem não argumentou, aquele homem não deu desculpa. Ele apenas levantou-se e começou a seguir a Jesus. Porque ele sentiu o chamado. Quem é chamado, quem é escolhido, sente a hora e o momento certo de seguir ao Mestre Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele é o escolhido, uma ovelha do aprisco do Senhor Jesus Cristo. E ele diz: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Mas o que não é pastor, as minhas ovelhas não o seguem.
E está escrito: e nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E muitos naquele dia vão dizer: mas Senhor, eu estive sentado contigo e comi contigo, eu curei enfermos, eu expulsei demônios, fiz maravilhas em teu nome. Ele vai dizer: não vos conheço, apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Muitos pensam que conhecem a Deus, mas não estão enquadrados dentro desta palavra. Os homens muitas vezes se sujeitam às leis dos homens, mas não se sujeitam à lei de Deus, que é mais superior à do que dos homens. A lei do homem, se você desobedecer, traz juízo na terra, você vai pagar por aquilo que faz, de bom ou de mal. A lei de Deus é mais justa e mais grande, e seu castigo é maior para os rebeldes e desobedientes a esta palavra. E ele tem uma balança justa e fiel, e julgará o homem conforme as suas obras que fez aqui na terra, de bom ou de mal. Por isso, quem está sendo o Senhor da tua vida? O que é que você tem plantado nesta terra? E qual vai ser a tua colheita na eternidade? Não podeis servir a dois senhores: ou amarás a um, ou odiarás a outro. Não podeis servir a Cristo e a Belial. Não há comunhão entre luz e as trevas. Quando Deus cria os céus e a terra, ela era sem forma e vazia, mas Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus fez separação entre luz e treva. Não andam juntas, luz e treva não podem andar juntos. E Deus vai separar quem é luz e quem é treva naquele grande dia do Senhor. Deus vai apartar as ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda. As ovelhas obedecem à voz do bom pastor, os bodes não obedecem, dão patada. A mensagem é dura, mas a mensagem traz arrependimento. A mensagem fere o coração do homem, mas Deus tem o bálsamo e cura a ferida. Ele faz mesmo a chaga e a cura, para que o homem encontre a salvação e a cura para a sua alma. Estamos anunciando o tempo do fim. Mais uma vez a terra será assolada por pestes e enfermidades, pandemias. Muitos na pandemia correram para os hospitais desesperados por oxigênio. E muitos morreram. Só há um meio do homem escapar do juízo de Deus na terra. E o refúgio é o Todo-Poderoso. Ele é meu escudo, a minha fortaleza, e nele confio. E ele diz na sua palavra: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque você está abrigado debaixo das asas do Altíssimo. Amém. Ele é o refúgio, o onipotente daquele que confia nele. Será que o homem está preparado para entrar na eternidade? Tempo que tem começo e não tem fim? Está escrito: aquele que guardar a minha palavra não terá morte, mas terá a luz da vida. E a luz da vida chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Não há outro mediador entre Deus e os homens no qual o homem possa ser salvo, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. E aonde eu encontro Jesus Cristo? No templo, na cruz. Ele se encontra na sua palavra. Quando os discípulos começam a ser chamados para seguir a Jesus, André encontra Natanael sentado debaixo de uma figueira. E André diz: vem, encontramos aquele que a lei fala
e os profetas dele, o Messias, veio Jesus Cristo de Nazaré. Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Levanta-se e começa a seguir André, e chegam cerca de Jesus Cristo. E antes que André e Natanael falem alguma coisa, Jesus Cristo olhou para Natanael e disse: aí vem um israelita que não há engano, que não há dolo. E Natanael disse: Saúde, tu me conhece. Antes que tu viesse a mim, eu te vi sentado debaixo da figueira. Deus conhece todas as coisas. E Deus conhece quem é dele, quem é escolhido para a salvação, aquele que ama a palavra, que abraçou o Evangelho, aceita o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e tem Ele como o Senhor e Salvador da sua alma. Essa é a esperança daquele que crê na mensagem de Cristo, que não é vendida e nem comercializada, é de graça. A salvação é de graça. Se estão mentindo aí que você tem que pagar 1.000, 10.000 para alcançar o reino dos céus, é mentira. A salvação depende de nós mesmos. De abraçar a Sagrada Escritura. Verdadeiro manual do cristão é a Bíblia Sagrada. Aqui estão os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor, os estatutos do Senhor. Aqui nós podemos encontrar e andar no caminho reto que leva aos céus de glória. Não tem atalho para o céu. Não tem desvio para o céu. Não tem outro mediador para o céu. O único caminho para o céu chama-se Jesus Cristo de Nazaré. A palavra viva, a palavra revelada, a palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra que transforma. Glória a Deus. Aleluia. Estamos testificando desta verdade. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será, e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Esta própria palavra julga o homem, porque o ser humano não tem capacidade para julgar e condenar o homem. Mas esta palavra tem poder de julgar o homem pelos seus atos, pelos seus pensamentos, no seu coração. Nós muitas vezes podemos esconder dos nossos familiares, esconder do nosso próximo as nossas obras, mas diz a Bíblia que todas as coisas estão patente e nua diante daquele que devemos tratar, aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares, conhece todos os pensamentos e tem todo o poder e domínio sobre todas as coisas. Ele criou esse céu, Ele criou essa terra e tudo que nele há para a glória do seu nome. Quando você desperta de manhã, os passarinhos já estão glorificando o nome do Todo-Poderoso e louvando aquele que é a própria vida e a existência de todas as coisas, o Deus verdadeiro, o único Deus que pode trazer a salvação e a mudança no caminho do homem. E esse caminho é a verdade. E esse caminho você não negocia. Você não compra a tua salvação. Você pode dar todo o dinheiro do mundo, ter toda a riqueza do mundo, mas se não tiver o autor da vida, não vai entrar no reino da sua glória. Está escrito que adianta o homem ganhar todo mundo e perder a sua própria alma. E o resgate da sua alma custou muito caro, preço de sangue. Não foi com prata ou com ouro que fosse resgatado da sua velha maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Quem é que vai entrar no céu de glória? Aquele que ama a palavra de Deus e obedece essa palavra e anda no caminho da verdade, que faz a obra da caridade, que estende a mão para o seu próximo, que não faz acepção de pessoas, que não julga as pessoas. Esses irão entrar no reino dos céus.
aqueles que têm o amor, cheio do amor de Deus, que têm o selo da promessa, o Espírito Santo, esses vão entrar no céu de glória. E quem é que vai ficar de fora do reino dos céus? Aqueles que vivem na mentira, no engano, que não andam na verdade. Então, na verdade, tem que entrar dentro da palavra de Deus. Em Apocalipse, capítulo 21, e versículo 8 está escrito: quem realmente vai ficar de fora? Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Vamos ler o versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O homem vai enfrentar a primeira morte, a morte física. O corpo vai apodrecer, mas o dano da segunda morte é pior, porque a sua alma não morre. Essa morte é viver eternamente longe do paraíso, longe da presença de Deus, longe da salvação eterna. E a salvação eterna só tem um meio de conquistá-la: amando esta palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Palavra de Deus. Glória a Deus. Qual é o Senhor da tua vida? É Jesus Cristo de Nazaré, Bendito Jesus. o diabo, pai das ilusões, que engana o homem, prometendo paraíso na terra. Mas Jesus Cristo é aquele que preparou o paraíso no céu, onde não vai haver sofrimento, doença, Glória a Deus. enfermidade, não vai haver dor, Glória a Deus. um lugar de repouso, um lugar de paz, de alegria, de Glória a felicidade Deus. eterna. Mas muitos estão trocando o céu pelo céu da terra, pelos prazeres da terra, e se esquecem que há uma eternidade que vai abraçar o homem, um tempo que tem início e não tem fim. Mas quem será que vai buscá-lo quando partir desta terra? O Senhor da tua alma, Jesus Cristo de Nazaré, ou o enganador da tua alma, o diabo, que tem arrastado milhões para o abismo eterno? Que Deus abençoe comerciantes, trabalhadores do centro de Rosário do Sul. Compartilhamos esta palavra da verdade. Aqui não se negocia, nem se vende as bênçãos de Deus. Aqui é tudo de graça. Só tem um meio de homem alcançar a salvação, entrando por este livrinho que se chama Sagradas Escrituras. Aqui está a vida, aqui está o caminho da salvação. Deus vos abençoe em nome de Jesus.